Olá pessoas, eu sou a Lara e seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje a série que eu escolhi para analisar é O Preço da Perfeição. Quer saber se é boa? Então fica comigo até o final. A série se passa na escola de balé Archer, uma escola de dança de elite em Chicago que é um sonho para qualquer dançarino. Os jovens são muito talentosos, determinados e apaixonados pela dança. Quando a Cassie, a melhor aluna da turma, cai do alto do prédio, a Nevaeh é chamada para ocupar o seu lugar. Estudar lá sempre foi um sonho, mas as pessoas não são tão receptivas. Todo mundo quer ser o melhor, e aos poucos ela vai descobrindo que só o amor pela dança não vai ser suficiente para garantir a sua permanência na escola. O balé é uma dança que exige muito esforço, e tudo tem que ser perfeito. Por isso, acaba sendo muito competitivo, às vezes até desumano, e a série retrata justamente isso. As dificuldades, a pressão que os alunos sofrem e as lesões, que são sérias, mas acabam sendo deixadas de lado para não interromper a dança. Os atores são dançarinos e por isso as cenas das apresentações são maravilhosas. Eu até voltava para assistir a dança de novo porque fiquei encantada com as coreografias. Mas a gente precisa analisar o conjunto da obra, não é verdade? Bom, para começar, tem atuações que são bem fraquinhas e artificiais, pouco convincentes. Por isso é difícil se envolver com a história. Tem uma cena em que está havendo uma discussão entre os personagens, na qual eles não demonstram tensão na voz, no rosto ou nos gestos. Um deles simplesmente contrai o peito. O que é uma coisa muito esquisita de eu estar comentando aqui, mas porque é igualmente esquisito de assistir. E tem personagem que não presta pra nada. Ganha muito destaque num episódio específico, mas não acrescenta. Na minha opinião, muita cena poderia ter sido cortada porque não se encaixa e não faz nenhum sentido na narrativa. Recebem muita ênfase, mas são irrelevantes, como por exemplo as cenas sexuais, que são várias ao longo da série. A polícia vai investigar o que aconteceu com a Cassie para saber se ela caiu ou se foi empurrada. E eu achei que a policial foi a personagem mais rasa. Ela quase não aparece perto da relevância que deveria ter. Nos primeiros episódios, ela não faz quase nada, e no final tá doida para descobrir a verdade. O foco da série é a escola, não a investigação. Talvez por isso não tenha tanto destaque. Mas o roteiro dá a entender que a policial tem uma grande motivação para estar investigando esse caso, e não continua. Primeiro querem passar a ideia de que a delegacia não dá liberdade para ela trabalhar. Mas quando consegue mais espaço, ela comete erros grotescos. Além de ser do exército, a história da personagem é inexistente. Então não tem algo que justifique as ações dela. É uma série de suspense fraca, em que boa parte das tentativas de deixar o público ansioso e agoniado se resume a pesadelos. A vida dos jovens é a questão central. Todos estão dispostos a tudo para ganhar o papel principal e se destacar. Traem uns aos outros, fazem intriga, enganam e manipulam sempre que for preciso. A Cassie é internada e esquecem ela no hospital, porque ninguém gostava dela, então ninguém se importa. Mas do nada dá um surto de humanidade na galera e eles lembram que ela tá lá. A gente mesmo esquece da guria, porque tem tanta coisa acontecendo que tu não sabe o que precisa lembrar e o que já pode esquecer. As situações são muito desconexas. A narrativa muda de forma brusca e os argumentos não se sustentam. Tudo é muito bagunçado e fora de ordem, prejudicando o desenvolvimento da narrativa. Tem personagem que se odeia, depois eles ficam amigos e aí voltam a se odiar. Não se sabe quais as motivações de cada um. Por que eles se odeiam? Por que eles brigaram? Por que agora eles são amigos? Só porque naquela cena foi conveniente. Os personagens ficam perdidos no meio de tanta coisa e não conseguem construir uma personalidade que se sustente e explique as suas escolhas. São pouco desenvolvidos e o que parece ser uma grande história termina de um jeito bobo e até clichê. Novos arcos vão surgindo ao longo dos episódios,
mas não mostra como aquilo aconteceu e nem por quê. E quando mostra, é pouco relevante, quase que com pressa. No final da série, ainda tinha coisa nova acontecendo para prender o espectador para a segunda temporada. A questão dos investidores e a relação entre aquele clube e a escola pareceu um arco interessante, que poderia ser mais explorado. Mas como já era o final, teve que ser mostrado rapidamente e mesmo assim usou cena desnecessária. Em geral, a série tem muita coisa, mas não se aprofunda em nada. O primeiro episódio mostra um personagem com distúrbio alimentar, mas o problema nem é mais mencionado no resto da temporada. Seria interessante abordar esse tema na visão de um homem, a cobrança com a aparência masculina dentro do meio artístico, mas não rolou. É tudo muito acelerado e ao mesmo tempo muito devagar, porque são 10 episódios de 60 minutos com muita coisa desinteressante. O Preço da Perfeição quer falar da carreira artística no balé e do quanto pode ser difícil estar no padrão de excelência para realizar as apresentações, mas desperdiça esse potencial no meio de mistérios vagos e situações superficiais e confusas. Quer um conselho? Assiste só as cenas de balé que já é maravilhoso. Deixa sua opinião nos comentários para a gente conversar e se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e ative as notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E a propósito, me segue no Instagram porque todo fim de semana que eu assisto algum filme, eu posto as dicas lá nos stories. Tá tudo ficando salvo lá nos destaques, então você não vai perder o que já foi postado. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê na semana que vem. Tchau!